Você já se perguntou por que o pessoal fica falando IA generativa? Se é generativa, qual é a diferença da IA simples ou IA tradicional? Eu vou te explicar nesse vídeo hoje quais são os tipos de IA e por que a gente chama de IA generativa. Meu nome é Ader Azini, eu tenho doutorado pela Unicamp, sou especialista em inteligência artificial e estou aqui para te ajudar com as melhores práticas de IA para a advocacia. No vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho por que a gente chama de IA generativa e por que ela se diferencia das IAs tradicionais, como ela se diferencia. Então, para clarificar isso, eu vou tentar te explicar de uma forma muito simples, sem jargões, sem buzzwords, o que são IAs generativas e o que são as IAs não generativas. Assim você vai saber melhor quando você estiver avaliando o uso da sua IA no seu dia a dia. Uma IA geralmente pode fazer muita coisa, mas não tudo. Em termos simples, quer dizer que uma IA não é feita para fazer todos os tipos de tarefa. Geralmente você pega uma IA e foca ela em um tipo de tarefa. Antes da IA generativa, isso era ainda mais crítico. Você tinha que criar uma IA para cada uma das tarefas que você queria. Com as IAs generativas, a gente criou as IAs que a gente chama de multimodal. Multimodal nada mais é dizer que é uma IA que consegue lidar com texto, com vídeo, com áudio, ou seja, com diferentes formatos de dados. Sabendo então que as inteligências artificiais precisavam anteriormente de serem específicas para uma tarefa, a gente vai falar quais eram essas tarefas e qual é a diferença para a IA generativa. São basicamente 4 tipos quando a gente coloca a IA generativa nesse bolo aqui. O primeiro tipo de tarefa que a IA fazia bem era prever, o segundo era classificar, e a terceira agrupar, e a quarta, que a gente é o nosso foco aqui, que foi inaugurada toda essa revolução relacionada ao ChatGPT, que foi as IAs generativas. Então, começando pela capacidade de prever. Anteriormente, você tinha que criar uma IA se você quisesse tentar prever o que vai acontecer, ou, basicamente, tentar entender como um sistema ia se comportar. Vamos imaginar esse exemplo aqui, que é de uma ação na bolsa de valores. Imagina que você tem aqui o histórico de preço dela e você quer fazer um modelo para tentar prever como esse valor dessa ação ia se comportar nos próximos meses, dias. Então você tem todos esses dados, você criava um IA para fazer um modelo disso, que a gente colocou aqui em vermelho, e a partir desse modelo você tentava prever o que vai acontecer depois, amanhã, no mês seguinte e tal, para que você pudesse tomar as decisões, compra essa ação, não compro. Então essa é a primeira tarefa, prever. Vamos para a segunda tarefa que a IA fazia muito bem, que era classificar. E como isso funcionava? Tinha 2 etapas. Primeiro, a etapa de treinamento, em que você passava exemplos para a IA para que ela aprendesse algo. Depois, você ia para a segunda etapa, que era a classificação de fato, onde você fornecia exemplos e pedia a IA para dizer qual grupo aquele exemplo pertencia. Na simplificação aqui desse exemplo, a gente tem aqui um monte de fotos de cães, de gatos e de aves. Então a gente inicialmente treinaria a IA com essas fotos e depois a gente passa uma nova foto e pede a IA para classificar. Essa foto aqui é de qual grupo? E ela então reconhece que é de um cão. Então essa era a segunda tarefa da IA, classificar. A terceira tarefa da IA era agrupar. Diferente da tarefa anterior, classificar, agrupar não tem uma fase de treinamento. Você passaria todas as fotos para a IA e pediria ela para fazer grupos de semelhantes. Então você passa aqui nesse exemplo todas essas fotos de aves, gatos. A IA simplesmente criaria grupos de semelhantes. Ela não entenderia o que é um gato, o que é um cão, o que é uma ave, mas ela criaria grupos de semelhantes e a partir daí você teria essa informação. Então você percebeu que tem um leve equilíbrio aí em termos de você tem mais benefícios quando você treina, mas pense o seguinte, você gasta mais energia para treinar. Então classificar é mais preciso do que agrupar, mas em compensação agrupar você não precisa treinar. Essa foi a terceira tarefa. E aí vem a quarta, que nos interessa mais, de onde vem o nome generativa, porque é uma IA que é capaz de gerar novos exemplos. Então também tem uma fase de treinamento em que você passa, no caso aqui, várias fotos de cães e pede agora ela para gerar um novo exemplo. Então ela vai e gera uma foto fictícia de um cão. Essa é a diferença aqui. Nas outras IAs, podemos dizer que elas eram mais passivas, que você passava o dado para ela e ela tinha que fazer algo com esse dado. Aqui não, essa IA, baseado no que ela já aprendeu, ela gera um novo dado para você. E pode parecer algo simples, mas a revolução das IAs começou de uma forma estrondosa com o ChatGPT, quando ele começou a gerar. E o que é esse gerar dentro de um contexto de ChatGPT? É gerar uma nova palavra. Então você tem lá 100 palavras. O ChatGPT pega as 100 palavras e vê
como seria a palavra 101, e assim por diante, 102, 103. Então ele vai gerando novos contextos a partir do treinamento que ele teve. Agora, como a gente então coloca isso dentro do contexto de IA generativa e escritório de advocacia? A IA generativa, ela pega um monte de dados de treinamento e, a partir daí, ela tenta prever qual seria o texto. Então, quando você está pedindo a IA para criar um texto para você está usando essa habilidade de IA generativa para descobrir qual seria a próxima palavra provável. Mas aí você se pergunta, como ela sabe que a melhor palavra nesse contexto é tal? Porque ela teve vários textos jurídicos que ela aprendeu e ela faz a suposição de qual seria a próxima palavra mais adequada baseada naquele contexto. Quando você está fazendo uma petição, você pede o Claude, o Gemini, o ChatGPT para fazer uma petição para você, o que ela está fazendo é tentar descobrir quais as palavras mais adequadas naquele contexto. E como é que ela soube isso? Porque ela teve milhares de textos jurídicos que ela usou para treinar e a partir disso ela entende qual seria a próxima palavra. Mas perceba que ela não sabe diferenciar o contexto jurídico de um contexto de medicina, por exemplo. O que faz ela fazer essa diferenciação, se a palavra é adequada ou não, é o seu prompt. Por isso um prompt é tão importante e por isso a gente já teve vídeos aqui sobre COSTAR e detalhes de como fazer o melhor prompt para uma IA. Sendo muito categórico, uma IA generativa, ela não é tão inteligente como você pensa. Ela é um papagaio metido a besta. Então, por isso, você tem que sempre ter muito cuidado e lembrar que quem assina a peça é o advogado. Você, como advogado, tem que revisar, porque ela está fazendo nada mais do que tentando descobrir qual é a próxima palavra. E isso não quer dizer que a próxima palavra é realmente a correta. Para você não cair aí em nenhuma armadilha que a IA fez ao parecer inteligente, mas sendo apenas um papagaio de luxo, segue já o nosso canal, se inscreve aí, assina as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E também, se você quiser as boas práticas de IA, você pode assinar a nossa newsletter, que tem o link aí, para que você acompanhe toda semana um boletim com as melhores práticas de IA para a advocacia. Eu sou Ader Azini, até o próximo vídeo, um forte abraço.